Olá, aqui é o instrutor Fábio Prado. Estamos começando agora o capítulo 2 do treinamento Aprendendo SQL. Neste capítulo, a gente vai ver aí como recuperar dados com a instrução SELECT. Iremos ver neste capítulo os seguintes tópicos: conceitos de projeção e seleção, sintaxe básica das instruções SELECT. Vamos aprender a escrever instruções com expressões aritméticas e aprender também a tratar os valores nulos. Vamos aprender a utilizar os operadores e literais e a restringir e ordenar dados. Todos esses tópicos serão abordados em 4 vídeos, onde os 2 primeiros tópicos serão abordados neste vídeo que você está vendo agora. O que é projeção e seleção? Projeção é o conjunto, a lista de colunas que você vai retornar na sua instrução SQL, no teu SELECT. Essa lista de colunas, ela pode vir de uma ou mais tabelas. Seleção é o conjunto de linhas que você vai retornar na sua instrução SELECT. O que define a seleção é o filtro que você vai utilizar na instrução SELECT. Vamos ver agora alguns scripts. Já vamos começar agora a ver a parte mais prática desse treinamento. Vamos ver scripts para a gente entender melhor esses conceitos que eu acabei de falar. Vamos então abrir a máquina virtual. Vou clicar aqui na minha área de trabalho, no meu ícone aqui do Oracle VM VirtualBox. E a gente vê aqui agora dentro do software virtualizador uma máquina virtual chamada treinamentoFabioPrado.net, que está com o estado salva. A gente salvou o estado da máquina virtual em um capítulo anterior. Então agora a gente vai inicializar ela. E a gente vai ver que essa inicialização vai ser muito mais rápida. Por quê? Porque a gente salvou o estado da máquina virtual no capítulo anterior. Ele está aqui, ó, já não precisei me logar de novo, o SQL Developer já está aberto. E agora o que eu vou fazer para dar continuidade? Eu vou fechar o script que a gente tinha feito anteriormente. A gente vai clicar aqui no botão abrir da pastinha amarela. Vamos clicar aqui no painel esquerdo em Home, depois no painel direito em Desktop, depois entro na pasta Scripts, pasta capítulo 02, e aqui a gente vê todos os scripts do capítulo 2. Tem 14 scripts. Eu vou clicar em um deles e pressionar aqui no teclado Ctrl A. Ctrl A seleciona todos e vou mandar abrir. Eu mando abrir todos de uma vez só para ganhar tempo depois lá na frente. Aí ele mantém selecionado sempre o último script, então eu tenho que ir lá para o primeiro script. Venho aqui, ó, nos botões de navegação, clico na setinha da esquerda, até eu enxergar aqui o primeiro script e clico nele, 01 Select. Vocês observem aí que eu separo todos os scripts por capítulo e por numeração. Então tem uma organização aí por capítulo e sequência. Primeiro script aqui desse capítulo, a gente vai ver uma instrução select muito simples. Uma instrução select que vai retornar todas as colunas, esse asterisco aqui, ó, representa todas as colunas, a partir da tabela HR, que é o nome do esquema da tabela, .employees. No Oracle, você pode entender que esquema é igual também o nome do usuário. Então você tem sempre um esquema para um usuário. Então eu poderia falar aqui também do usuário HR, a tabela Employees. Tabela Employees, tabela de empregados. Eu quero retornar todos os dados e todas as colunas da tabela empregados. Vou fazer esse select, clico aqui, ó, no botãozinho play, esse botão verde maior. Aí ele pergunta para mim, selecione a conexão. Toda vez que você tiver uma janelinha de script e for executar algo pela primeira vez nessa janelinha de script, ele vai perguntar para você qual a conexão do banco. Você tem que responder aqui a conexão XE, é a única conexão existente. Então vou dar um OK. E aí ele está retornando aqui, ó, todas as linhas dessa tabela. Se você navegar aqui até o final, posso pressionar aqui Ctrl End, ele vai para a última linha. E vamos ver aqui todas as colunas e todas as linhas dessa tabela. Vamos entrar em mais detalhes ao longo do treinamento. Então a gente viu aí o primeiro script, um select muito simples. Select asterisco from, nome da tabela. Vamos continuar o slide.
Então a gente viu lá naquele script que a gente acabou de rodar o conceito de projeção e seleção. Como que eu vi esse conceito? Projeção, olha a lista de colunas aqui, Employee ID, First Name, Last Name, e a gente tem um cabeçalho aqui ó, nesse grid que parece uma planilha do Excel. Toda vez que eu clico aqui nesse botão Play para executar a instrução SQL, ele retorna os dados como se fosse uma planilha do Excel. E a gente vê aqui a lista de colunas sempre com um cabeçalho. Esse cabeçalho ele pega do próprio nome da coluna da tabela. E aí vem lá, e-mail, fone, aqui então a gente tem ó, colunas e linhas. Linha 66, linha 65, linha 67. Então a gente tem aqui o conceito de projeção e seleção. A sintaxe básica de uma instrução select é a seguinte. Select, você pode colocar aqui o asterisco, ou, esse pipe aqui significa ou, a palavra distinct, que é opcional, a lista de colunas pode ser uma ou mais colunas, você pode dar apelidos para elas, aí você põe o from e o nome da tabela, a cláusula where para fazer filtro de linhas e a coluna que você quer filtrar, ou expressão, igual uma condição ou outra coluna que você quer fazer uma ligação. A gente vai entender isso em detalhes ao longo do treinamento. À primeira vista parece um pouco difícil, mas não é. Você vai ver que conforme você vai aprendendo e com a sua experiência, isso aqui fica muito simples. Vamos ver agora, em mais detalhes, um script para a gente entender melhor isso que eu acabei de falar. Vou fechar o script número 1 e vou para o script de número 2. Vamos entender melhor aqui o conceito de projeção. A gente colocou lá no script número 1, select asterisco. Asterisco retorna todas as colunas, mas eu não quero retornar todas as colunas. Eu não preciso de todas as colunas. Nem é uma boa prática se você está desenvolvendo uma aplicação e você tem lá uma tabela que tem 20 colunas, você só precisa retornar lá numa telinha do seu programa, da sua aplicação, 2 colunas, jamais faça select asterisco. Select asterisco é só para teste. Dentro da aplicação, faça a projeção adequada, coloque somente o que você precisa. Então você não precisa de todas as colunas, você precisa naquela telinha só 2, só first name e last name, então especifique somente essas colunas. Vai dar mais trabalho, com certeza. É mais demorado escrever o nome das colunas do que asterisco. Porém, asterisco sobrecarrega o servidor. Depois você vai entender isso melhor. Então especifique aqui, ó, nome das colunas que você precisa, first name e last name, from tabela. Vamos ver o resultado disso? Para retornar o resultado somente dessas 2 colunas da tabela employees, eu vou selecionar essas 2 linhas de comando, a linha 5 e 6, e vou clicar aqui de novo no botão play. Aqui, ó, o resultado first name e last name de todos os empregados da tabela employees. Vou clicar no Ctrl End, vocês vão ver que tem 107 linhas. Mais um exemplo. Agora eu quero, além do primeiro nome e último nome, eu quero também o ID do departamento desse empregado, qual o número do departamento que ele está alocado, e também a data de contratação dele. Vamos selecionar essas 2 linhas de comando e cliquei no botão executar. Está aqui, ó. Agora mostra first name, last name, ID do departamento e hire date, que é a data de contratação. A gente viu aqui o conceito de projeção. Vamos ver agora, estender o conceito aí de seleção no script número 3. Agora eu quero filtrar linhas, eu quero especificar quais linhas eu quero retornar. Nas instruções dos scripts anteriores eu retornei todas as linhas da tabela. Mas em uma determinada telinha da minha aplicação eu preciso fazer uma consulta que eu só quero os empregados do departamento 10. E aqui a gente vê uma instrução SQL da linha 4 até a 6 que só retorna os empregados da linha 10. Vou executar ela. Está aqui, ó. Só existe um empregado de ID 200, que é a Jennifer Wallen, no departamento 10. Vou fazer outra seleção. Agora eu quero somente primeiro nome e último nome. Aqui é projeção.
dos empregados que possuem o cargo IT Prog, que são programadores. Vamos fazer esse select. E está aqui, retornaram 5 linhas, e aqui está o nome dos caras. Vamos fazer um terceiro exemplo. Vou pegar first name, last name, da tabela employees, filtrando por cargo, job ID é a coluna do cargo, igual IT Prog de novo. É importante observar que eu coloquei aqui IT Prog em letras maiúsculas. Por quê? Apesar da instrução SQL não ser case sensitive, aqui eu poderia colocar select em minúsculo, e eu vou alterar para vocês verem que vai funcionar. Também posso mudar aqui o nome da coluna para mesclar maiúsculo com minúsculo. Então, apesar de a sintaxe do comando ser case insensitive, ele não é sensível a letras maiúsculas e minúsculas, os valores gravados na tabela são sensitivos. Quando foi inserida as linhas de programadores na tabela employees, o nome do cargo foi inserido em maiúsculo. Na hora de fazer o filtro, eu tenho que filtrar pelo valor maiúsculo também. Eu vou fazer uma alteração aqui, depois vocês vão ver que não vai retornar nada. Então eu estou filtrando aqui pelo cargo IT Prog e também somente departamento 60. Eu só quero os programadores do departamento 60. Eu utilizei mais de um filtro. Retornaram 5 linhas. E se eu colocar outro departamento? Vamos colocar aqui departamento 10. O que aconteceria? Não retorna nada. Significa que não existe programadores nesse departamento. Vou voltar para o 60. Vamos ver se aparecem as linhas novamente. Aparecem as 5 linhas. Agora eu vou trocar IT Prog aqui. Eu vou colocar algumas letrinhas em minúsculo. Vamos ver o resultado. Não retornou nada. Por quê? Na tabela, os nomes de cargos estão sempre gravados com letra maiúscula. Então eu tenho que tomar o cuidado aqui na hora de fazer comparações, para verificar os valores que estão gravados nas minhas colunas das tabelas. Agora, vocês viram que aqui na instrução, select em minúsculo e o nome da coluna em minúsculo, tanto faz. Colocar maiúsculo, minúsculo, aqui não é sensível. Aqui no valor da coluna já é sensível. Aqui eu tenho que tomar cuidado. Vamos ver aqui mais um exemplo, que a gente vai retornar aí nome do cara, primeiro nome, último nome, o cargo dele, somente de quem é programador ou quem tem o cargo aqui ADVP. O que é um ADVP? É um diretor administrativo. É de vice-presidente administrativo. Seria o equivalente a um diretor administrativo. E a gente vê agora que retornaram 7 linhas. Por quê? Eu fiz uma consulta que me retorna todos os cargos que correspondem a IT Prog ou a DVP. Eu tenho que tomar cuidado aqui com a lógica. Se eu colocar aqui no invés do or um end, o que aconteceria? Não vai me retornar nada. Por quê? Ninguém é ao mesmo tempo programador e a DVP. As pessoas só podem ter um cargo por vez. Então eu escrevi a instrução SQL errado. Eu não usei a lógica corretamente. A lógica correta aqui seria fazer um OR. Ou, ao invés do OR, você pode fazer aqui, ó, Job ID in, abro parênteses e coloco aqui ADVP. Vai retornar o mesmo resultado. Qual é melhor escrever? Tanto faz. Eu prefiro escrever com in, porque a instrução SQL fica mais enxuta, fica mais fácil até de entender. Eu não tenho que repetir o nome da coluna 2 vezes. Então a gente já viu aqui também no script número 3 o conceito de seleção. Vou passar mais alguns slides. E agora eu vou explicar nesse slide características gerais das instruções SQL. A gente já viu que elas não são case sensitive. Vou pegar agora o script número 4 e vou mostrar para vocês aqui novamente. A gente tem aqui um select em maiúsculo. Se eu trocar para minúsculo, ele vai executar do mesmo jeito. Olha lá, trouxe o resultado para a gente aqui embaixo. Então essa aqui é a janelinha de resultados do SQL Developer.
Se eu trocar aqui o nome da tabela para minúsculo, vai retornar o resultado do mesmo jeito. O único lugar que não é case sensitive são os valores que estão armazenados nas tabelas, os valores que eu gravei nas tabelas. Eu gravei lá os nomes dos cargos em maiúsculo. Aqui sim é case sensitive. Se eu trocar alguma coisinha aqui para minúsculo, aí não vai retornar nada. Troquei uma letrinha lá, o T, e retornou o ADVP, né? Não conseguiu encontrar mais nada com ITprog, retornou só os ADVP. Então o comando não é case sensitive. Tá aqui select, from, todas as cláusulas do meu comando e o nome das colunas e dos objetos, as minhas tabelas, não é case sensitive. A gente vê aqui uma boa prática, que eu mostro aqui nesses scripts sempre, que eu coloco as cláusulas em linhas separadas. Select em uma linha, a cláusula from em outra, a cláusula where em outra. Então a gente vê que está tudo separado em linhas diferentes. Tem gente que até faz uma separação maior. Eu coloquei aqui o first name as primeiro nome e aqui uma segunda coluna. Quando a instrução é maior, mais complexa, você pode separar isso daqui também em linhas diferentes, para facilitar ainda mais o entendimento, para não ficar um linguição, tudo na mesma linha. Facilita o entendimento se você separar, quebrar o código em linhas distintas. E a gente vê que a gente usa indentação. Tá tudo aqui, ó, alinhado. Se eu tirar essa indentação e começar a bagunçar o código sem alinhamento, a gente vai ver depois que fica bem mais difícil de ler esse código. E vou colocar as coisas até na mesma linha. Fiz agora, tá tudo bagunçado. Fica mais difícil de ler esse código. Se eu colocar tudo numa linha só, olha que bagunça. Fica ruim. Não façam isso. Utilizem boas práticas, vai facilitar a tua vida futuramente. Vai facilitar a vida de outras pessoas que vão dar continuidade no seu trabalho. A gente vê aqui nas instruções SQL que a gente utiliza sempre um terminador, o caractere ponto e vírgula. Esse terminador, ele é opcional no SQL Developer, eu consigo executar sem ele. Então eu vou mostrar isso. Ó. Voltei a instrução SQL para o que era antes, eu tenho um terminador aqui, esse caractere ponto e vírgula no final da instrução SQL, mas eu vou selecionar ela e executar ela da mesma forma. Não é necessário o terminador. Agora voltei o terminador de volta e vou executar ele. Quando eu executo instruções individuais, não é obrigatório. É obrigatório somente no SQL Plus. Existe uma outra ferramenta chamada SQL Plus. Lá sim, é obrigatório você colocar o ponto e vírgula para toda a instrução SQL. Aqui não é. Aqui é se você for executar mais de uma instrução por vez. Eu tenho aqui nesse script 1, 2, 3 SQLs. Eu quero executar os 3 de uma vez só. Para executar os 3 de uma vez só, eu tenho que usar o segundo botão aqui, executar a instrução. Vou clicar nele e a gente vai ver aqui o resultado. Ó. Primeiro resultado, primeiro SQL. O segundo SQL, está aqui o resultado. E depois o terceiro SQL, está aqui o resultado dele. 7 linhas. Então ele executou tudo de uma vez só. O ruim aqui, quando você executa N comandos, o teu resultado vem aqui em modo texto. Não fica alinhadinho como nesse modo aqui de planilha, um grid. Aqui é bem mais legal, bem mais fácil de você visualizar os dados. Aqui fica em modo texto. Eu só uso esse modo script aqui, esse botão de executar script, quando normalmente eu quero executar update, insert, delete. Para fazer select eu gosto de usar sempre esse primeiro botão, que é o botão que mostra o resultado em grid. A gente pode utilizar aí na nossa projeção, onde a gente lista as colunas, apelidos para essas colunas. Esses apelidos são opcionais, eu vou mostrar para você agora. Então a gente vê aqui ó, no segundo SQL que eu estou retornando o primeiro nome com o apelido primeiro nome. A gente vê aqui também na primeira, vou começar pela primeira, a gente vê na primeira aqui que eu retorno first name como primeiro nome. Eu vou executar isso daqui, ó. A gente vai ver que o cabeçalho é primeiro nome. Então, o cabeçalho do resultado é primeiro nome. Eu coloquei aqui a palavra-chave as e depois o apelido que eu desejo. Posso colocar aqui ó, um apelido first name de novo. Ou só fname. Vou trocar para fname. Não faz sentido eu colocar o apelido igual ao próprio nome da coluna, senão não estaria fazendo alteração nenhuma.
Coloquei fname. Tá aqui, ó, mudou o cabeçalho do resultado. Esse as aqui também é opcional, eu vou tirar ele. Retornou o resultado da mesma forma. E eu gosto de normalmente deixar o as. Fica explícito ali que você vai deixar depois um apelido após o as. Quando eu vejo o as, eu já sei que depois dele tem um apelido. Sem o as, às vezes não fica tão fácil de enxergar que ali eu tenho um apelido de uma coluna. Então a gente viu como usar o apelido é opcional e eu posso delimitar ele entre aspas duplas. Aqui no segundo exemplo, eu tenho aspas duplas no começo e no fim do apelido. Essas aspas duplas, elas são opcionais, só é obrigatória se você quiser usar caracteres especiais dentro do apelido. Vocês observem aqui que nesse apelido, primeiro nome, eu coloquei um espaço em branco. Por isso eu tive que colocar o apelido entre aspas duplas. Tá aqui, ó, o apelido com espaço em branco. Vou fazer o seguinte, vou tirar as aspas duplas. Você vai ver que essa instrução SQL vai dar um erro, ele não vai entender ela. Então já deu erro, porque ele não entendeu mais que esse primeiro nome é um apelido. Se eu tenho um caractere especial ali, como, por exemplo, o espaço em branco, eu sou obrigado a usar aspas duplas. Se eu quero usar aqui um apelido com o nome, por exemplo, de uma palavra reservada dos comandos SQL, a palavra select, por exemplo, é uma palavra, é um comando SQL. Se eu quiser dar um nome select para aquela primeira coluna, eu tenho que colocar entre aspas duplas, que apareceu select. Tire aspas duplas, você vai ver que vai dar um erro. Ele vai entender que é um comando e não um apelido. Aí ele bagunçou o comando, a sintaxe está errada, e aí já deu erro. Mas, vou dar uma dica para você. Apesar de ensinar você a colocar aspas duplas aqui e usar caracteres especiais, palavras-chave, eu não recomendo fazer isso. Para que você vai usar uma palavra reservada? Você vai confundir depois quem estiver lendo esse comando SQL. Para que eu uso colocar um espaço em branco? Coloque um underline. Você pode fazer o seguinte. Tire aspas duplas, coloque underline. Primeiro nome. Então prefira evitar esse aspas duplas. E eu não gosto de usar e não recomendo usar. A gente viu aqui todos os conceitos desse slide, características gerais. E a gente finaliza aqui o primeiro vídeo do capítulo 2. Obrigado pela sua atenção.